Olá, turma 1502 do CIEP Olaf Palme. Eu sou a Alexandra, que vocês conhecem, né, pelo livro A Viagem de Violeta, e eu vou responder algumas das perguntas que vocês fizeram a partir da leitura do livro. Eu fiquei muito feliz de ver o interesse de vocês, o trabalho que vocês realizaram junto com a professora Tamara, vocês estão de parabéns. Infelizmente, por motivos de força, né, maior, como vocês sabem, eu não pude ir à escola e eu fiquei também muito triste com isso. Eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente, mas não foi possível. E aí, então, nós encontramos, né, essa maneira de responder as perguntas de vocês, né, virtualmente. E depois vocês também vão receber uma surpresa que a professora Tamara vai levar para vocês. Então, vamos começar, né? Vou começar a responder as perguntas. A Beatriz perguntou: qual foi o meu primeiro livro? Bom, Beatriz, o primeiro livro que eu escrevi mesmo, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, e eu estudava numa escola pública também em São Gonçalo, e esse livro era sobre a história da ilha onde eu morava. Só que esse livro eu apenas escrevi, minha irmã ilustrou, mas eu não publiquei, porque eu não tinha condições de publicar um livro com 12 anos. E aí ele ficou guardado e acaba que ele se perdeu com o tempo. O primeiro livro que eu realmente publiquei para crianças foi o livro Flores de Ébano, esse livro aqui, Flores de Ébano, que também é sobre a minha pesquisa, né, a pesquisa que eu desenvolvo. E aí temos, né, algumas mulheres importantes, como a Rosa, que vocês estão vendo aqui, né, a boneca da Rosa, a Maria Rosa também, como vocês podem ver aqui. Então, esse foi o meu primeiro livro. Muito boa pergunta da Beatriz. O João Vitor perguntou: como foi fazer uma história? João Vitor, cada livro tem uma vida, né? Então, eu já escrevi alguns livros antes de chegar na Viagem de Violeta. Esse livro eu escrevi a partir das pesquisas que eu faço como historiadora, mas também da minha imaginação, ou seja, eu criei a Violeta. Ela é uma personagem ficcional. Então, fazer uma história é algo muito divertido, mas também dá trabalho, viu? O Nicolas perguntou: como foi fazer, né? A mesma pergunta do João Vitor, né? Eu já respondi, viu, Nicolas? É a mesma pergunta do João Vitor, como foi fazer uma história. E o Isaac também perguntou a mesma história. Da Isaac, Nicolas e João Vitor perguntaram como foi fazer a história e eu já respondi, né? Foi divertido. O Rafael: quanto tempo levou para escrever o livro? A Viagem de Violeta levou pouco tempo. Eu escrevi, eu acredito que em menos de uma semana, né? Ficou pronto, foi bem rápido. A Camille: quanto tempo levou? Né? A mesma pergunta do Rafael, né? Eles conversam, né? Fizeram em dupla, pelo visto. A Ana Beatriz: há quantos anos eu sou autora? De livros para crianças, eu comecei em 2020, então leva 2 anos, mas eu já escrevi outros livros antes, para adultos. Então, isso já leva mais de 10 anos que eu publico livros, né? A Ana Beatriz perguntou, né, também isso, né, há quantos anos? Acho que eu já respondi. Luiz Carlos, né, perguntou: como foi que o Zé Índio viajou o mundo todo? Muito boa a sua pergunta, viu, Luiz Carlos? O Zé Índio, na época em que ele foi um escravizado, ele acompanhou a família do senhor, né, do proprietário dele. É pesado, né, falar proprietário, mas ele acompanhou essa família, provavelmente para trabalhar, né? E ele cuidava, né, dos filhos do senhor. Então, como as pessoas, né, brancas viajavam, ele viajava junto com elas para trabalhar para elas, né? Então, foi assim que ele viajou todo mundo. Mas ele aprendeu com isso, ele foi aprendendo e adquirindo conhecimentos. A Laura disse, né, perguntou: como foi que você conseguiu todas essas ideias para fazer o livro? Algumas ideias surgiram dos documentos históricos que eu analisei. Então, são ideias baseadas em fatos reais, em eventos reais. Agora, a parte da Violeta eu criei, a parte da viagem no tempo eu criei. A parte em que ela pega doces de Cosme e Damião, eu me inspirei nas minhas lembranças de quando eu tinha 9 anos, que é a idade da Violeta, né? O Miguel Rodrigo:
Como vocês, autores, têm muita criatividade? É uma boa pergunta. Eu acho que é observando as pessoas, lendo muito, vendo filmes, viajando, mas principalmente observando as pessoas, né? Isso ajuda. E também ler, né? Ler também é muito importante para quem gosta de escrever. O Matheus Gabriel perguntou se... Matheus Gabriel e Isabela perguntaram se eu fui escrava. Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Eu estou trabalhando com pessoas que foram escravizadas no passado. Eu nunca fui escrava. Mas nós sabemos que, infelizmente, há vários relatos de pessoas escravizadas no tempo presente. É algo muito triste. Mas eu nunca vivi essa experiência, não. Pietro pergunta se eu gosto de ser escritora. Eu gosto, Pietro, gosto bastante, porque eu dou vida, né, às histórias que habitam a minha mente. Então, eu gosto bastante de ser escritora, eu acho bastante divertido escrever livros, principalmente para criança. A Jamile pergunta quantos livros eu tenho, né? Quantos livros você tem? Bom, eu escrevi, né, ao todo, tenho publicados em torno de 19 livros. Agora, vocês estão vendo aqui a minha estante. Então, quantos livros eu possuo na minha casa? Eu não sei responder. Eu tenho muitos livros. Aí a Isabelle pergunta quantos livros eu escrevi. Então, eu acho que a pergunta da Jamília é diferente mesmo. Quantos livros eu tenho? Aqui na minha estante tem mais, eu acho que eu tenho mais de 100 livros, com certeza, bem mais de 100. Agora, quantos livros eu escrevi? Em torno de 19, viu, Isabelle? O Fabiano, né? Quantos livros eu escrevi? A mesma pergunta da Isabelle. A Kellen pergunta se é difícil ser autora. Às vezes é, Kellen. É difícil hoje, porque as pessoas acham que para você ser uma autora importante, você tem que ter muitos seguidores nas redes sociais. E eu já acho que para você ser uma autora importante, você tem que tocar as pessoas, independente da quantidade. Então, eu acho que é difícil sim, principalmente para quem depende dos livros para viver, né? Não é o meu caso, eu sou professora na UERJ, então eu não escrevo livros para ficar rica, tá? Não, eu não sou rica como professora na UERJ, mas eu tenho meu salário. Então, eu tenho minha fonte de renda. Então, eu não dependo da venda de livros para viver, eu quero dizer isso. Mas muita gente depende. E aí deve ser, sim, muito difícil viver de livros neste país. Eu acho que é difícil, ainda mais nos dias de hoje. A Kathleen pergunta, por que você quis virar escritora? Por que, Kathleen? Principalmente escritora de livros infantos juvenis, porque eu pesquiso, né? Eu faço um projeto, faço pesquisa que leva anos, mas eu sinto que nem sempre essa minha pesquisa chega, né? Chega em vocês, chega em quem está na escola pública, chega em quem não tem, né, oportunidade de chegar a uma universidade. Então, isso eu acho muito triste. Então, é para que o que eu tenho pesquisado chegue para muitas pessoas, é por isso que eu escrevo, para difundir o conhecimento, né, para difundir a pesquisa que eu faço, e eu acho que é um tema importante. A Tiffany perguntou se é bom ser escritora. Sim, é bom, como eu disse, é divertido. A parte melhor é conversar com vocês. A Ana Clara, como eu me tornei escritora? Foi durante, né, escritora de livros infantis, foi durante a pandemia. Eu não pude, né, dar aulas presencialmente, não pude ter contato com os meus estudantes, né, na UERJ, e aí eu decidi também que eu deveria escrever para o público infanto-juvenil, no caso vocês. Então foi assim, foi durante a pandemia, muito a partir, né, da tristeza que foi aquele momento, ficar dentro de casa o tempo todo, né, não poder sair para ir para o meu trabalho, ter que trabalhar dentro de casa. Então foi nesse momento que eu decidi que eu deveria publicar, né, os meus livros. É isso, gente. Fiquei, né, muito feliz com as perguntas. Vocês são ótimos, interessados. Eu vi que vocês realmente leram o livro, entenderam, e espero que vocês também escrevam suas próprias histórias, seus livros, e que um dia vocês também possam publicar, né? E que também um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Porque eu gostaria muito de visitar aí a escola de vocês. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, fiquei muito feliz. E é isso. Tchau.